Principais notícias nesse dia 27/4/2023. Para não passar em branco, OMS alerta para risco de vazamento de vírus perigosos no Sudão após guerrilha ocupar laboratório. Nubank, erro no aplicativo faz saldo desaparecer e clientes reclamam na internet. Ministério Público de Paris anuncia recurso contra a absolvição da Airbus e Air France por acidente no voo Rio-Paris. Papa Francisco permitirá pela primeira vez que mulheres votem na próxima reunião dos bispos. Salles quer turbinar candidatura a prefeito com aparição ao lado de Bolsonaro e Tarcísio. Soraya Tronic é internada na UTI após apresentar quadro de crise alérgica. Haddad, Tebet e Campos Neto debatem nesta quinta-feira no Senado. Qual que você escolhe, André? Não, eu queria falar só do Nubank ali, porque não é a primeira vez que reclamam isso, viu? Inclusive a minha nora, meu filho também, eles já reclamaram de ter acontecido episódios de o aplicativo dar problema. E não é às vezes o saldo sumia, às vezes você não conseguia conectar, né? Às vezes aparecia saldo menor do que o real. E eles ficaram até com medo. Acho que inclusive esse foi um dos motivos que o Nubank está passando por um problema de confiança, viu, Márcio? Pessoal, se você for ver, ela também tá. O banco que controla o Nubank também está com problema. Não é um banco, é um fundo de investimento. E o pessoal está preocupado, porque a gente já discutiu a respeito dessa coisa de conta digital. Você não tem uma agência física para depois ir lá, sabe? É muito difícil. Para quem você vai reclamar? Qual a sede do banco? Qual é o endereço? Onde é que está esse banco? Onde é que está a condição física dele? E o Nubank, na verdade, ele não é um banco, ele é uma conta de pagamentos. É um local onde você coloca dinheiro, recebe dinheiro e efetua pagamentos. Não é uma conta bancária, então, é diferente. Mas ele tem uma garantia, porque todo investimento em banco, todos os depósitos em bancos, até um determinado valor, ele tem uma garantia por parte do governo. O governo garante. Sim. No caso do Nubank, ele está garantido? Então, aí eu vou me... Então, essa é a questão, porque muitas vezes... Deve estar. Isso tem que ser uma responsabilidade do governo, nessa condição, quando você abre, porque tudo isso tem uma autorização legal. Não, ela funciona conforme lá o CVM, né? A Comissão de Valores Mobiliários. Mas tem que ser colocado para a população, olha, até tantos mil. Você lembra da questão quando quebrou os bancos, olha lá, o americano ia quebrar o quarto banco, a pessoa falou, pô, peraí. Porque até $250 mil o governo garante. Acima disso, o governo não garante mais. Não garante mais, ele não dá essa garantia. Então, não dá essa garantia. Então tem toda essa situação no sistema financeiro. Advogado amigo, esses dias, ele estava com uma dificuldade de encontrar a conta, né, de um demandado, vamos assim dizer, porque ele pediu o extrato e veio um extrato de um nome que ele nunca tinha ouvido na vida. E eu falei para ele, olha, é bem provável que seja uma conta digital. E a conta digital a gente entrou pelo nome, você entra no site e é muito rápido, né? É como se fosse é engraçado, é como se fosse uma conta de e-mail que você cria. Então você entra, cria, cadastra, ela já se torna virtual em algum lugar e você já pode efetuar pagamentos, transferências e recebimentos. Sim. Mas aí depois, eu não sei se isso é uma estratégia para poder fugir um pouquinho do fisco, né, da tributação. Não sei como é que funciona a tributação, porque talvez seja. E a gente tem que tomar cuidado, cara. Fico preocupado. Apesar das outras notícias também são muito importantes, mas essa do Nubank fica cuidado, porque tá mexendo com o nosso dinheiro, né? Perfeito. Então quem tem conta aí sabe que é essa alteração. Vamos falar também dessa questão do Salles, né? O Salles que acendeu a possibilidade de vir candidato a prefeito da onde? De São Paulo, capital. Opa! Prefeitura de São Paulo, capital. E ele quer figurar do lado de Tarcísio e Bolsonaro. Há uma confusão muito grande, eu estou entendendo isso, nessa questão de entender que São Paulo é um reduto bolsonarista. E não é um reduto bolsonarista. Não. Tarcísio, na verdade, conseguiu alavancar porque a candidatura tucana não alcançou o que deveria. Porque o tucano, eles não participaram da eleição presidencial. Isso faz uma diferença, né? Você perde visibilidade. Grande, mas não significa que São Paulo é um reduto bolsonarista, muito pelo contrário. Lógico que tem eleitores de todos aqui, mas a capital, ela é muito exigente. A gente não pode esquecer, Márcio, que a última eleição, quem foi pro segundo turno foi o Bruno Covas e o Boulos. Tá? E segundo informações de bastidores, né, política, o Boulos apoiou o projeto do PT
a nível nacional para que houvesse uma contrapartida agora em 2024. Eu não sei se você está acompanhando, parece que há uma resistência da cúpula, né, do partido do PT para apoiar o Boulos pelo próprio... Isso, mas pelo pessoal, estão querendo que o Boulos migre para o PT, até porque para o PT alcançar a prefeitura, né? Que acho que o PT não tem quadro agora para isso. Recentemente vazou até um vídeo do Datena, né? O Datena na casa do Boulos lá. Sim. Não sei se vazou, né? Eu acho que vazaram, né? Foi vazado por alguém. E eles comentando a respeito disso, que o Boulos deu-se a entender que o Boulos não confiava na cúpula do PT, por causa dessa... Parece que não está bem acertado. Então a disputa pela prefeitura... E pode ser a vice indicada pelo PT nessa situação do Boulos. E isso bate... Mas tem uma outra matéria que nós vamos estar falando aqui, de preocupação do governador do estado, que aí a gente vai entender como está essa situação toda. Então, uma coisa que vai falar a respeito disso aqui. Mas, praticamente, esse é o ponto, né? A discussão. Então... de repente, o Russomano emplaca de vez agora, né? De repente, entre o Rocher e o Mar... Né, cara? O Russomano, né, mano? O pessoal apelidou ele de cavalo paraguaio, né? Isso, porque ele sempre sai na frente nas pesquisas e chega na hora, não sei o que acontece com ele. Maria Clara, volta pra gente um pouquinho, por gentileza, lá para não passar em branco, que tem essa situação. Tem a Soraya Tronic que está internada. Soraya, que tinha vindo pela União Brasil, né? Lembra dela? Senadora, né? Senadora que veio para concorrer à presidência. Concorrer à presidência, continua, está internada, após apresentar quadro atlética. Haddad, Tebet e Neto debatem hoje no Senado. Eles vão debater o quê? Taxa Selic. Taxa Selic, com certeza, taxa Selic. E tem mais uma matéria hoje que nós vamos estar falando do Tesouro Nacional, que é interessante. Vamos estar falando aqui também. Então, vamos à primeira matéria desta manhã de quinta-feira. Biden visitará Papua Nova Guiné em meio à disputa com China no Pacífico. Joe Biden se tornará o primeiro presidente dos Estados Unidos em exercício a visitar Papua Nova Guiné em pelo menos um século, anunciou o chefe da diplomacia desse país oceânico, Justin Takkenko. Será uma breve visita de apenas 3 horas, no dia 22 de maio, aproveitando a passagem da cúpula do G7 no Japão e outra com aliados regionais na Austrália, disse o ministro. No entanto, esta viagem reflete a crescente importância estratégica de Papua Nova Guiné na batalha entre Washington e Pequim para ganhar a influência na região da Ásia-Pacífico. O presidente chinês Xi Jinping já foi recebido com honras em 2018 numa visita a esse país rico em recursos, onde o gigante asiático anunciou aumento fortemente os seus investimentos. De acordo com dados do Departamento de Estado, que datam de 1901, nenhum presidente americano em exercício jamais visitou a Papua Nova Guiné. Caramba, 100 anos sem lá, meu. 100 anos sem tio Sam. Eu não sei se isso era bom ou ruim, mas aí chegou lá... A gente sente que é uma disputa territorial, né? Total, porque como a China anuncia um grande investimento, então os Estados Unidos não querem ficar de fora. Eu ouvi de manhã que parece que o nosso censo demográfico mundial vai mudar. E a Índia vai passar pela primeira vez o número de habitantes, né, da China, né? 300 milhões, alguma coisa assim. Alguma coisa assim. Cara, é mudança, né? Às vezes eu fico assistindo alguns vídeos de geopolítica, né, alguns conteúdos, e a gente não lembra como era o mundo em 1990, na década de 90. A quantidade de países que deixaram de existir, que passaram a existir com o fim da União Soviética, né? Tanto que você chega naquela parte da Europa ali, tem uns países que você, né, Uzbequistão, não sei quem uns nomes assim. A Ucrânia também é um país que é oriundo do fim da União Soviética. A Rússia não quer. A Rússia não quer, mas a Ucrânia está tentando. Então a gente vê que é uma disputa comercial, né? É uma disputa comercial interessante, porque antigamente era Estados Unidos e União Soviética estava sempre disputando. Por que eu trouxe essa matéria? Ela denota o que é a política, a geopolítica, a macropolítica e a política que se tem desde o maior escalão até as políticas dentro do município, que é onde você vive a política de fato na pele, né? As ações políticas refletem no município, mas no município... Então você observa, há 100 anos
Que o presidente americano não pisa lá. Que não foi aquele local. E de repente agora, opa, nem que seja 3 horinhas eu tenho que passar lá. É lógico. Eu tenho que passar. Dá um oi, né? Eu preciso estreitar os relacionamentos com esse país. Mandar um zap. E Oi. entender, ricos em recursos naturais, né? E para participar. Oi, sumido. Olá, como vai? Eu conhecia você, só não tive a oportunidade de vir Nunca aqui. tive a oportunidade. Olha, eu estou há 100 anos querendo vir aqui, viu? Não vim porque não deu, mas agora eu tô aí. Mas tudo bem, então tá aí essa possibilidade. Então, Papua Nova Guiné. Nova Guiné entra agora no mapa do Tio Sam. 10 horas.